Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Para a palavra de Deus, que tem que ser pregada, que tem que ser levada a todos os povos e a todas as nações, que Jesus pediu para que os discípulos o fizessem, toda ela é importante que chegue e vai chegar a essas pessoas de que ele prometeu. Essa palavra que já foi falada. Então, não existe um assunto mais importante do que outro, né? Mas tudo é importante porque tudo foi inspiração de Deus, foi instrução que ele quis passar e deixar para as pessoas, para que elas se orientassem, baseado nessa palavra, e além de tirar proveito da vida, porque a Bíblia é para isso, para que o homem tire proveito da vida, para que ele se oriente e caminhe no caminho, né? Caminhando no caminho, ele fará a vontade de Deus, ele agradará a Deus e Deus pode retribuir melhor para ele. Caminhando no caminho de Deus, ele tem os melhores resultados também. Então, é por isso que Deus deixou essa palavra, para que os homens não se machuquem. As instruções de Deus, as leis de Deus é para que o homem não se machuque, não dê nada errado na vida dele. E ele chega nos melhores resultados, né? Não matarás, não levantará falso testemunho, né? Não usar o santo nome de Deus em vão. Então não faça essas coisas, porque se fizer, Deus sabe que o resultado é ruim para o homem. Então essas são as palavras de que a gente tem ouvido e que veio da inspiração do Criador e que foi falada pela boca dos profetas, dos pregadores, né, das pessoas que já viveram ao longo da história, muitos que conviveram diretamente com o Senhor. Então, na palavra de Deus também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então tem muito mais palavra, tem muito mais coisas, infinitamente, né? Não tem fim, tem muito mais palavra que vai vir para o homem, que vai ser falada ao homem, né? Que vai vir diretamente da boca de Deus, né? Onde Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como o primeiro casal recebia todas as tardes o Senhor Criador, onde ele vinha, Deus vinha diretamente ali falar com o casal, lá no Jardim do Éden, pois a Bíblia diz que Deus vinha dar suas instruções ali, diretamente falando com Adão. Ele falará com os humanos que for residir no reino dos céus. Então a Bíblia está dizendo isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, são palavras que Deus tem para nos passar e que servirá de instruções para que a gente tenha os melhores resultados na vida, e dessa vez na vida eterna. Então, a gente não mais se perderá, nem cairá no sofrimento, nem na angústia, nem na dor, nem na morte. Por quê? Porque Deus vai estar a todo momento nos alimentando com a sua palavra. E aí, quem já está se alimentando dessa palavra desde agora, essa palavra que Deus deixou para que a gente vivenciasse agora, para que a gente se alimentasse agora, já está caminhando no caminho em direção a se alimentar dessa palavra eterna, né, que não se acabará mais. Pois céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então as coisas de Deus é assim. Agora é o tempo da espada, é o tempo dessa guerra espiritual, é o tempo da gente lutar. Jesus falou: não pense que eu vim trazer a paz, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então haverá discórdia, haverá pessoas lutando por conta dessa palavra, né? Haverá pessoas perseguindo essa palavra, e desde sempre a gente tem visto essa palavra sendo perseguida, pessoas que não querem ouvir, nem querem que outros se alimentem dessa palavra, persegue os cristãos. O cristão a todo momento é perseguido. Por quê? Porque isso é o interesse do inimigo de Deus, de que as pessoas não se alimentem dessa palavra. Então a influência do inimigo de Deus está presente sobre muitas pessoas, e aí a gente vê essa perseguição
que existe no mundo, onde o crente, onde as pessoas que acreditam em Deus, que procuram andar no caminho, as pessoas que pregam, eles são perseguidos. E essa perseguição, ela é física, onde as pessoas perseguem diretamente as pessoas, onde as pessoas querem bater, cuspir, fazer o que fizeram com o próprio Jesus. Ela é física, ela também é intelectual, ela também é ideológica, onde ela está presente nas danças, nas músicas, nas influências. Ela está presente em todos os sentidos. Essa perseguição é feita por a outra palavra. Se essa é a palavra da vida que Deus veio para trazer, que trazia diretamente para o casal, falava com o casal, essa palavra da vida que é a mesma palavra de Deus que diz: faça-se a terra, e a terra foi feita, faça-se o sol, faça-se a luz, faça-se os mares, façamos o homem. Essa é a palavra da vida que cria tudo e que tudo criou. Mas em seguida veio a palavra da morte que desmentiu, que negou, né? Que deu a instrução ao homem falando: não é verdade que se comer do fruto dessa árvore, do meio do jardim, vocês morrerão. Não, vocês não morrerão, mas abrirão seus olhos e vocês construirão muitas coisas para o seu próprio conforto, sem necessitar tanto assim de Deus. Foi mais ou menos essa ideia que o inimigo de Deus passou. Então essa é a palavra de morte. Então essa palavra está sendo permitida também andar no mundo. E é essa palavra que persegue os cristãos, é essa palavra que persegue aqueles que caminham em direção a agradar a Deus. Mas essa permissão a gente já não sabe, que a própria palavra da vida nos tem instruído. Essa permissão não é para sempre. E aí virá o fim de todas essas dores, de todas essas angústias causadas por essa palavra, né, que é o joio, que será separada, será feita feixes e lançada ao fogo. E aí ficará apenas o trigo. E no trigo, com o trigo, Deus estará ali novamente voltando, retornando a governar a terra através do reino dos céus. Pois foi assim no início, a terra era governada pelos céus, onde Deus diretamente vinha dar as instruções, mas a gente perdeu esse controle, esse governo. Os homens perderam, e até hoje a gente tem a permissão do mundo ser governado também pelo inimigo de Deus. Então, quando essa permissão findar, e tem tempo para isso, e Deus já determinou, voltará a ser tudo normal, em harmonia, e aí virá aquelas bem-aventuranças que são as promessas de Deus, onde nenhum residente dirá: estou doente, onde os homens não terão um fardo pesado, nem um jugo pesado, é um jugo suave, é um fardo leve, onde as pessoas não precisarão trabalhar muito no trabalho árduo para tirar o sustento do suor do seu próprio rosto. As pessoas trabalharão, mas é um trabalho suportável. Mas sim, todos os homens trabalharão, porque Deus fez as criaturas para que elas trabalhassem, para que elas exercitassem um trabalho físico. E aí o homem vai ter à sua disposição apenas o que ele precisa, o natural. Tudo aquilo que foi feito antes do homem, toda aquela criação é o bastante para o homem viver na terra. Todas essas coisas, essas tecnologias supérfluas, são coisas artificiais que vieram depois e que o inimigo de Deus vai querer usar. O transhumanismo, a robótica, todas essas coisas, as tecnologias vão ser usadas para provar que elas e que essa ciência desenvolvida pelo homem é capaz de salvar o homem, é capaz de gerar uma vacina que vai combater todas as doenças, inclusive as do futuro. Então os homens vão oferecer muitas coisas, vão querer promover a vida eterna, vão querer prolongar a vida, vão querer fazer tudo que só Deus pode fazer, né? Quanto mais se aproximar do fim da maldade, da iniquidade na terra, mais os homens estarão assim acreditando nessa palavra do engano, nessa palavra do falso profeta, nessa palavra que é o joio, né, que o inimigo de Deus veio. Deus plantou, o agricultor plantou com seus trabalhadores o trigo durante o dia, a plantação boa, a boa semente. À noite, quando eles foram dormir, veio o inimigo e plantou também o joio, a semente ruim. E aí os agricultores perguntaram: Senhor, essa semente que nasceu, essa planta, essa erva daninha que nasceu junto do trigo, junto da plantação que a gente plantou,
junto da plantação que tu plantaste, Senhor. A gente arranca e o Senhor falou, não, deixe crescer juntos, né? Porque mesmo que sufoque, mesmo que essas plantas sufoquem as nossas sementes, mas quando chegar o tempo da colheita, a gente arranca primeiro o joio, faz alguns feixes e junta para jogar no fogo. Após jogar no fogo, a gente colhe também o trigo. Então esse é o reino do céu. Primeiro vai vir para acabar com toda a iniquidade, para acabar com o inimigo de Deus. E aí sim a gente vai viver, aqueles que habitarão no reino do céu vai viver apenas com a palavra de Deus, que é o trigo. Então quem vive nessa esperança, nessa expectativa, quem acredita que ele mesmo não pode salvar a si mesmo, não pode fazer nada, mas é o Senhor que perdoa 70 vezes 7, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos ajudar, a nos instruir. Quem recorre a Ele, quem segue Ele, não se perderá, mas terá a vida eterna. Então, esse Deus, Ele promete, nas bem-aventuranças, Ele promete muitas coisas boas. Vocês, os habitantes, construirão casa e nelas habitarão, não plantarão e outros comerão. Então, tudo isso são coisas boas. São trabalhos que os homens vão ficar contentes por ser capacitados em poder fazer para eles mesmos. Eles não vão trabalhar em correria para que dê uma superprodução para um patrão, porque isso é cansativo. E o patrão também não ficará nessa busca enfreada, nessa busca por ampliar os seus negócios, porque ele não precisa de tanto. Isso são coisas desse mundo onde o comércio orienta tudo, onde a superprodução orienta as pessoas, onde as riquezas desse mundo, as tecnologias, é quem dá orientação a muitas tomadas de decisões dos humanos. Os humanos não tomarão decisão com base em superprodução, em colocar outras pessoas para trabalhar para eles, em escravizar, em explorar o trabalho do outro, em lucrar, mas os homens plantarão apenas o básico, construirão apenas o básico para viver e terão certeza de que nada vai faltar, porque Deus está andando junto com eles, reinando junto com eles. Amém?